Olá pessoal, meu nome é Cristiano Barbosa. Vou mostrar para vocês como ter um atualizador de versão no seu sistema de forma muito fácil e funcional. Esse aqui é o aplicativo EZU. Ele é responsável por atualizar qualquer aplicativo que você tenha. Quando você executar o EZU Update pela primeira vez, utilize o botão direito Executar como administrador. Ele irá fazer um registro no Windows para controlar todos os arquivos com a extensão EXU. A primeira vez que eu executo o meu atualizador, eu vou clicar em baixar, porque existe uma versão nova, que é a 24.12, disponível lá no meu servidor. Eu vou baixar ela. Ele está, na verdade, se auto-atualizando. Veja que ele está baixando o EZU Update novo. E ele também vai baixar a biblioteca unrar.dll. Desta forma, o meu arquivo EZU Update já irá conseguir trabalhar com arquivos compactados pelo WinRAR. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo do arquivo Firebird do instalador. Veja o meu arquivo EZU Update do Firebird 32 bits. Vamos abrir ele pelo bloco de notas e verificar como é simples você fazer uma URL de atualização. A primeira linha corresponde à URL base, aonde ficará os meus arquivos. A lista dos meus arquivos pode ser um ou mais. Eu vou fazer agora a execução desse arquivo. Veja que ele não encontrou nenhuma versão e é uma versão de instalação. Quando eu clico em baixar, meu Firebird 32 bits já começa a ser baixado. Agora ele está pronto para ser executado. A minha versão de 64 bits do meu EZU também é um URL e um arquivo que vai ser baixado. Eu vou executar ele, vou mandar baixar. Ele vai baixar então o meu Firebird de 64 bits. Veja que é muito simples, tá? Eu vou criar uma cópia aqui. Eu vou criar um arquivo EZU Update para baixar o 32 e os 64 bits. E aí dentro no meu arquivo eu vou colocar para ele baixar então dois arquivos, tá? Ok? Vou fechar tudo, vou apagar o meu Firebird e vou executar. Vou mandar baixar. Vai baixar primeiro a minha versão 32 bits, sempre na ordem que você colocar a listagem de arquivos, um abaixo do outro. E em seguida ele vai baixar os 64 bits. Eu poderia também criar um arquivo compactado. Eu poderia criar um arquivo compactado com o nome. Vou criar uma pasta. E vou jogar os meus arquivos dentro dessa pasta. E aí eu vou criar um arquivo instalador Firebird. Esse arquivo eu vou subir ele para o meu servidor. Instalador Firebird, ok. Eu já subi ele para o meu servidor, tá? E aí agora eu vou apagar minha pasta, o meu arquivo,
E eu vou fazer um arquivo então aqui, instalador, e eu vou alterar a URL dele para baixar o meu arquivo compactado. Poderia também aqui, só para fazer teste, tá? Eu vou deixar a lista e eu vou colocar o compactado logo abaixo. Ele vai baixar os três. E todo arquivo compactado, ele na verdade já extrai, tá? O arquivo compactado. Então, ele já baixou nosso Firebird de 32 bits. Iniciou a baixa do nosso arquivo 64 bits. Na sequência agora está baixando o nosso arquivo em RAR. E logo quando ele baixa o arquivo em RAR, ele já extrai o arquivo. Sempre dentro dessa mesma pasta onde estão os atalhos do Easy Update. Olha lá que ele já extraiu, tá? Então fica bem tranquilo. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo do próprio Easy Update. Como é que ele funciona, tá? O meu Easy Update, ele é um executável, ele trabalha com um arquivo de versão e um arquivo de lista, ok? Então vamos ver como é que fica isso dentro do meu servidor. Lá no meu servidor FTP, eu vou ter lá o meu arquivo lista e o meu arquivo versão. O meu arquivo versão, ele só vai ter a versão que está disponível lá no meu servidor. É através desse arquivo versão que ele contabiliza o versionamento, tá? Ele compara essa versão aqui com a versão que está no meu file version aqui, ó, certo? É isso que ele faz. E o meu arquivo lista diz o que ele vai baixar quando for baixar aquela versão. Então aqui no meu caso vai baixar o Easy Update e o unrar, que é o Easy Update e o unrar.dll, bem tranquilo. Por padrão, o Easy Update ele se auto-atualiza utilizando como referência o site. Deixa eu acessar o site. Ele atualiza como referência o site Palm Sistemas, tá? E Easy Update por padrão. Então, automaticamente, se você executar o Easy Update, ele vai verificar a versão sempre lá do site palmsistemas.com.br. Entretanto, você pode fazer um arquivo easyupdate.easy.u e direcionar o conteúdo para o seu domínio, tá? Seu domínio.com. Isso vai fazer com que o arquivo EasyU e o arquivo RarLab venha direto do seu servidor, tá? Quando for atualizar o próprio EasyU. Quando é o seu aplicativo, você vai fazer já com o seu URL do seu domínio, a URL base e os aplicativos que ele vai baixar do seu aplicativo. Vou fazer um exemplo disso aqui agora, tá? Eu vou aqui nesse exemplo novo, eu tenho um arquivo de g.install. Dentro desse arquivo de g.install, o que eu tenho? Uma URL base e os arquivos que serão baixados. Só isso. Então eu vou executar aqui, dar um baixar, uma instalação. Ele já baixou. Aquele arquivo meu que é o de instalação, ele tinha mais atalhos, tá? E algumas pastas. Agora eu vou executar esse arquivo. O que esse arquivo está desapontando? Ele está apontando para quem? Ó, para o meu domínio e o meu arquivo base que ele vai extrair. Então, dois cliques nele, vou mandar baixar. É uma instalação ainda. Por que é uma instalação? Porque não tem nenhum executável ainda na minha pasta. Daqui a pouco isso vai mudar.
Olha lá. Veja que agora ele já tem um executável, ele já tem o EasyU ainda. Se eu olhar o meu executável, o file version dele, ele ainda está, ó, com a versão 7.3, tá? Eu vou finalizar, vou executar o meu EasyUpdate de novo. Agora o meu EasyUpdate ele é inteligente o suficiente para comparar na minha URL base o meu digiponto. Lá no meu domínio, pessoal, tem um arquivo chamado digiponto. Vamos lá na minha URL base para você dar uma olhadinha. Ó, na minha URL base eu tenho um arquivo digi.versão, tá vendo? Padrão. E eu tenho um arquivo lista, que é o arquivo que ele vai baixar, tá? Poderia ter mais arquivos aqui, tá? Mas eu tenho só um e dentro desse um eu tenho ele compactado, tá? É isso que ele é feito. Então, se eu vim aqui no meu digiponto, agora, eu nunca executo o executável direto. Se eu executar o executável direto, ele vai executar o executável. Eu sempre executo quem? O EasyUpdate. Então, quando eu der 2 cliques no EasyUpdate, veja que agora ele já tem o executável, ele começa a fazer comparação da versão do meu executável que está na minha máquina com a versão que está lá no meu servidor, tá? No meu cloud. E eu vou mandar baixar. Veja que ele já começou a baixar. Já eu mostro para vocês aonde que você vai colocar esse versionamento no seu executável, tá? Ó, ele está baixando lá um digi.rar, automaticamente vai fazer a extração. Vamos lá. Ok, já extraiu, tá? Veja que o meu executável aqui, embora não tenha mudado o ícone, ó, o versionamento dele já é novo, tá? E agora, quando eu executar de novo o meu executável, ele já não vai me pedir a atualização. Por quê? Porque ele já está atualizado, tá? O versionamento ele é bem tranquilo, tá? Você depende simplesmente de um arquivo de atualização EasyUpdate, depois que você executar com o botão direito para fazer o registro, tá? Então ele vai se auto-atualizar, baixando um RAR. Posteriormente você vai ter um atalho para o seu aplicativo e ele vai começar a baixar da forma que você definiu no seu arquivo RAR. Bem tranquilo mesmo você poder trabalhar. Lembrando que se você quiser que o EasyUpdate seja atualizado da tua máquina, é só você fazer um arquivo EasyUpdate e direcionar ele para o seu domínio, tá? Nada impede que você faça isso. E você precisa sempre de 2 arquivos lá no seu domínio, o lista e o versão, sempre com o nome do seu executável. Quando eu criar um arquivo de instalador, esse aqui, por exemplo, ó, o que o meu EasyUpdate vai fazer? Ele vai baixar, ó, dessa URL o que estiver aqui embaixo, tá? Quando eu não tenho nenhum executável, eu não tenho nada, ele vai baixar do meu domínio o que estiver aqui embaixo. A partir do momento que você já tem um executável, vamos supor aqui, ó, você já tem um executável e um arquivo de versão, ele não vai baixar mais o que está aqui embaixo. Ele vai baixar o que está na lista, no arquivo lista, lá no seu domínio, tá? Então ele vai baixar o que tiver aqui, ó, no arquivo lista do seu domínio. É tranquilo baixar, hein? Espero que vocês gostem aí e que vocês façam uma boa utilização.